Muito bem, irmãos, chegamos agora ao capítulo 5 do livro de Daniel. Já estamos quase na metade do livro. Como você sabe, são 12 capítulos. Daniel é tido como duas partes somente, a sua divisão. Dos capítulos 1 a 6 é a parte histórica, e dos capítulos 7 a 12, chamada a parte profética. Embora o capítulo 2 fale de profecia também, mas é uma profecia mais histórica sobre os impérios que dominariam o mundo, como já estudamos. Então Daniel tem essas duas divisões, né? Parte histórica 1 a 6, estamos quase chegando à metade dele, e a parte profética 7 a 12. Então nós vamos estudar aqui o penúltimo capítulo da parte histórica, que é o capítulo 5, tá bem? Eu gosto de ver quando ainda ouço, depois de mais de 3 décadas e meia de ministério, o folhear das páginas da Bíblia. Quando comecei o meu ministério, a gente dizia assim: vamos abrir a Bíblia, e você escutava plá, 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 as páginas da Bíblia, né? Era bonito folhear. Mas hoje em dia, quando eu falo, vamos ao livro de Daniel capítulo 5, eu vejo que tem um no smartphone, outro no tablet, outro está aí também na Bíblia, outro está aí, quem sabe, no notebook. Tem Bíblia de todo tipo, não há nada de mal nisso. Essa é uma batalha, como disse o pastor Joe, que não tem volta. A tecnologia entrou e ela vai ficar, mas é muito bom ter o livro físico na mão. Eu gosto ainda do livro físico, de folhear, de sublinhar, de riscar, de grifar. E eu penso que isso deve ser um costume nosso, ter também o livro físico. Não há nada de mal de ter no smartphone, no tablet, no notebook, não há problema. Mas tenha também o livro físico. Carregue a Bíblia, não seja um bibliocrata, adorador da Bíblia, bibliocrata, mas seja um leitor da Bíblia. A Bíblia não é um livro simples de leitura, é um livro de estudo. E as gemas mais preciosas da Bíblia estão nas entrelinhas. Elas não estão na superfície. E se nós não cavarmos fundo para vermos essas gemas preciosas, essas pedras, nós não vamos interpretá-la, não vamos saber o completo da revelação que Deus quer para a nossa salvação. Muito bem, Daniel capítulo 5 fala então de um tempo em que Babilônia agora vai passar, como já vimos no capítulo 2, naquela noite festiva em que aparece uma mão escrevendo na parede. A sentença de Deus, o juízo de Deus, porque o livro de Daniel, Dan, juízo, El, não é? Uma contração de Elohim, Deus. Então Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome Daniel. Deus é meu juiz, Dan El. E exatamente nesse momento então do banquete de Belsazar, acontece o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Babilônia vai passar e vai entrar em cena então a Medo-Pérsia. Nós vamos ver como é que isso aconteceu em alguns detalhes aqui, tá bem? Vamos ler introdutoriamente então alguns versículos apenas. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Nós não sabemos se aqui é 1000 no sentido literal, mas muito da linguagem profética, principalmente na história da profecia, quer se reportar a algo que é dantesco, é gigantesco, mas não é literal, especificamente ou numericamente falando. Então ele deu banquete para 1000, pode ser mais pessoas do que 1000, menos pessoas, mas diz que ele se embebedou na presença dessa multidão de pessoas que estavam ali. Enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro. Notem bem essa frase, isso é muito importante, como ele se colocou acima do Deus de Daniel, desprezando-o. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, entenda-se avô, muitas vezes na Bíblia tio é pai, avô também é chamado de pai, primo às vezes é até sogro ou genro na Bíblia. Então há uma versão, uma tradução que às vezes não traduz literalmente. Aqui Belsazar chamado de
chamado aqui Nabucodonosor de seu pai, mas entenda-se avô. O pai dele era Nabonido, que era o filho realmente de Nabucodonosor. Seu pai tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, uma repetição dos metais da estátua, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem encantadores, caldeus, feiticeiros. Mais uma vez nós vemos essa cena se repetir. Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. E daí a história vai, ele manda chamar os intérpretes, ninguém consegue interpretar, e então entra a rainha mãe. E a rainha mãe era uma das esposas então de Nabucodonosor, o avô que já era falecido nessa época. E ela diz: na época do teu avô, grande Nabucodonosor, havia aqui um homem que tinha o espírito dos deuses. O nome dele é Daniel. Ele ainda vive. Ele está idoso agora, mas ele interpretava sonhos. Quem sabe ele não pode interpretar essa escritura na parede. Então ela se lembrou de Daniel. Daniel entrou em Babilônia com 18 anos de idade. Ele nasceu no ano 623 a.C. Foi para a Babilônia entre o ano 606 a 605 a.C. Portanto, um jovem de 17 para 18 anos de idade apenas. Daniel morre perto de 90 anos de idade. E foi primeiro-ministro de 2 reinos, Babilônia e Medo-Pérsia. Interessante isso, porque quando muda o prefeito, muda toda a prefeitura. Quando muda o governo, muda todos os ministros das pastas. Assim é também no federal. Mas Daniel permaneceu, porque era digno de confiança. Ele permaneceu de Babilônia para o reino da Medo-Pérsia. A rainha se lembrou dele. Era digno, era um homem íntegro. Não se achava dolo em Daniel. Ele disse: olha, esse camarada, ele interpreta sonhos. Quem sabe ele não pode interpretar. Então mandaram buscar o homem de Deus mais uma vez. Interessantemente, aqui na queda de Babilônia, o relato histórico nos ajuda também a interpretar, mais uma vez assim, como no capítulo 2. E eu vou trazer algumas curiosidades, a mais do que aquilo que está no texto. Quando Amão aparece escrevendo na parede com letras de fogo, como chamas acesas, eram as letras, esfogueadas. Aquilo assustou o rei Belsazar. Por que assustou? Porque ele nunca havia visto algo daquela dimensão. E ele disse: mas o que é isso? Isso parece uma magia, mas nenhum mago meu fez igual. Como é que pode uma mão escrever com letras de fogo, como chamas vivas assim na parede? Ele ficou impressionado com aquilo. Mais uma vez Deus usou aquilo que é impossível à nossa razão, Deus usou para despertar os pagãos. Assim como o Mar Vermelho, a abertura do Jordão e tantas outras coisas, a fornalha de fogo ardente, Deus usa agora o improvável para impressionar. E então chamam Daniel, perto já de 90 anos de idade, 85 a 90, dizem os eruditos bíblicos. E Daniel começa a dizer: isso daqui é uma sentença contra você e contra o reino de Babilônia. Vocês não se renderam ao Deus do céu, o meu Deus, e então ele está mandando uma sentença que o teu reino vai passar. E assim como eu interpretei no dia do teu avô, Nabucodonosor, que depois dele viria outro reino, inferior ao seu, mas dominaria, o teu reino vai passar e vai ser dado aos medos e persas. Você também profanou e desprezou o Deus Yahvé, ou Yahvé, Jeová,
porque vocês tiraram os utensílios do templo de Jerusalém, quando teu avô saqueou a cidade. E aqui nós encontramos que entre vasos preciosos e utensílios de prata e bronze, eram 5.400 utensílios. Eram muitos quilos de ouro, prata e bronze, um tesouro valiosíssimo, 5.400. E agora ele manda trazer aquilo, e ele bebe naqueles vasos consagrados, que eram separados para o ritual do santuário, não é? Então Daniel explica tudo isso, e o rei Belsazar começa a ficar também impressionado com aquilo, e nós vemos aqui a profecia se cumprindo em seu paralelismo, o urso com 3 costelas na boca, em que deveria então vencer Egito, Lídia, que já haviam passado, e agora a Babilônia era a 3ª costela, e a Medo-Pérsia dominaria então, exatamente de 538 a 331 a.C. Uma coisa mais interessante é que isso já estava profetizado em outros profetas. Por exemplo, aqui quando nós vemos Isaías 45, verso 1, Deus já havia falado bastante tempo antes que Ciro seria o libertador do povo hebreu do cativeiro babilônico. Inclusive em Daniel capítulo 9, que vamos estudar na sequência, durante a noite aí, você vai ver que Daniel ora na sua oração do capítulo 9, para entender quando isso iria ocorrer. E é uma das orações mais preciosas da Bíblia no Antigo Testamento, uma das mais lindas orações, ao lado de Salmo 51, que é a confissão de Davi, é a oração de Daniel, intercedendo pelo povo, e ele lê Jeremias, ele lê os outros profetas, ele diz: Senhor, me ajude, agora os 70 anos que tu profetizaste que ficaríamos em Babilônia, estão vencendo, faltam somente 2 anos e meio, e olha a condição do povo, o povo está apostatado, longe de ti, nós não vamos ser libertados. E então Deus, respondendo à oração micro de Daniel, dá-lhe uma macro visão sobre 70 semanas, 490 anos, e não sobre 70 anos apenas, que seria o cativeiro babilônico, e vem a linda interpretação dos 2.300 anos em Daniel 9. Daniel ora no microcosmo, Deus mostra a ele um macrocosmo. E ele então entende que dali 70 anos o povo seria libertado, faltam somente 2 anos e meio, faltavam. E aí Ciro seria o homem que libertaria, e Daniel entende tudo isso, e agora ele adentra ali, e ele vai interpretar, a mão escrevendo aquela sentença, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Como é que foi a invasão de Babilônia? E aqui existe um paralelo com a destruição da Babilônia mística, de Apocalipse 16, dos 3 espíritos imundos, a besta, o falso profeta e o dragão, em Apocalipse 16, que será a Babilônia mística do tempo do fim, que será destruída pelo libertador, não Ciro, mas Jesus Cristo, porque Ciro foi apenas um tipo de Jesus, mas o antítipo é que vai nos libertar da Babilônia mística no tempo do fim. E aí há um paralelo entre Daniel 5 e Apocalipse 16. Como é que foi essa invasão? Foi uma estratégia militar jamais utilizada na história até aquele momento. As pessoas usavam catapultas, usavam lanças, espadas, escudos, pedras flamejantes, mas nunca ninguém usou um estratagema militar como Ciro. O que ele fez? Ele esperou a baixa do rio Eufrates. E quando estava na estação de pouca água, todo o palácio era inundado, e os arredores também, pelo rio Eufrates. De um lado cortava o Tigre, do outro que descia da Síria e vinha por ali, e do outro lado o Eufrates. E o rio Eufrates circundava a cidade de Babilônia, e entrava pelas abóbodas e câmaras, como fossem porões do palácio. E havia um grande portão, que era descido com cordas enormes, e travado, de modo que as pessoas achavam que Babilônia era inexpugnável, intransponível, jamais seria vencida, porque ela circulava
era circundada pelo rio, as câmaras embaixo e também as abóboras eram inundadas, mas o que ele fez? Ele esperou a água do rio baixar. E quando a água do rio baixou, ele cavou um dique, um desvio no rio, e quase secou o leito do rio. E enquanto as pessoas estavam lá embebedando-se nos copos sagrados e nos utensílios sagrados, Ciro entrou com a soldadesca por debaixo das abóbadas e dos porões da cidade de Babilônia, e foi somente pela espada varando o ventre das pessoas que estavam naquele banquete. E naquela mesma noite caiu Babilônia, e a sentença de Deus foi exatamente cumprida. Caiu Babilônia. Assim será no fim também. Ele entra por debaixo dos pórticos ali. Ele não precisou baixar o portão, nem estourar o portão. Foi uma estratégia nunca vista antes. E agora, no tempo do fim, o que acontecerá? Acontecerá que a Babilônia mística vai se formar do dragão, da besta, do falso profeta, e aí então nós esperaremos o verdadeiro Ciro, que é Jesus Cristo. E como é que ele vai fazer para destruir Babilônia? Ele vai acabar exatamente com a tríplice união imunda de Apocalipse 16, 12 a 16. E então a Babilônia mística será destruída e o reino de Deus será estabelecido para todo o sempre. Bem, há muitas coisas que eu poderia falar aqui. Eu lembro quando eu iniciei o ministério, e então a gente tinha aquela mania, às vezes, do grego, do hebraico, como alguns colegas aqui mais novos estão aí na pujança do início do ministério, isso é muito bom, né? E o grego e o hebraico, aquela coisa toda. E um dia, então, eu ouvi um ancião, ia passando perto, e então o ancião não me viu, e havia uma senhorinha da igreja, e então ela dizia assim para o ancião: olha, mas o culto foi tão bom, mas tão bom, ô pastorzinho danado esse para pregar. Aí o ancião dizia assim para ela: mas a senhora gostou mesmo? Gostei muito, eu gostei muito desse pastor. Mas o que ele falou? Olha, eu não sei, mas ele fala bonito a beça. Então eu acho que em algum momento você deve colocar a prática também. Porque se você não unir, eu poderia falar aqui difícil e pregar sobre muita coisa de Daniel, mas eu penso que o importante é nós fazermos a aplicação também na nossa vida espiritual. Por isso eu estou me eximindo dos detalhes aqui, tá bem? Mas há um cilindro muito importante chamado cilindro de Ciro, né? E nesse cilindro está aí relatado em 3 idiomas a invasão de Babilônia por Ciro, rei da Pérsia. Isso é muito importante porque, como já disseram outros colegas aqui, a arqueologia nos ajuda a comprovar a Bíblia, e a arqueologia é uma ciência aceita no mundo acadêmico. Sabe, irmãos, às vezes também nós precisamos de algumas coisas científicas para ajudar a provar nosso cristianismo, porque nós já de muito tempo não somos mais o garoto novo do quarteirão científico. Nós cristãos já somos agora também pessoas que temos razão, intelecto, e nós podemos lutar com os acadêmicos e mostrar dentro da ciência que nós também cremos em algo racional. Não é só pela emoção. Nós já deixamos de ser o garoto novo do pedaço. Nós já somos aí alguém que já estamos há 2000 anos no trecho com o cristianismo. E nós precisamos ter uma fé racional. E para ter uma fé racional, é preciso às vezes usar a ciência, usar também alguma coisa da arqueologia para que a Bíblia tenha maior sustentabilidade, maior autoridade. É por isso que a gente usa algumas coisas. Babilônia então governa de 605 a 539 a.C. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês, não foi dito até agora. Esse reinado de Babilônia é a segunda fase de Babilônia. Na época de Abraão, já existiu o primeiro reinado de Babilônia. Lembre-se que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, e Ur dos Caldeus era a Babilônia antiga. Aonde surgiu Babilônia? Surgiu em Gênesis 10, com o bisneto de Noé chamado Nimrod. Diz a Bíblia que Nimrod, bisneto de Noé, ele era guerreiro, caçador e construtor de cidades. E uma das cidades que ele construiu,
ali depois que a Torre de Babel parou naquela confusão de línguas e os povos se espalharam, ficou ali um misto de pessoas falando alguns idiomas e criou-se uma cidade da antiga Torre de Babel, fundada por Nimrod, bisneto de Noé, que era apostatado da fé. Depois então criou-se uma cidade-estado, depois um país chamado Babilônia. Essa foi a primeira fase de Babilônia. Aqui nós estamos falando, Nabucodonosor, do Império Neobabilônico. E ele começa não com Nabucodonosor, ele começa com o pai de Nabucodonosor em 625, que se chamava Nabopolassar. Nabucodonosor vem depois, porque o pai morre, ele assume o reinado de Babilônia. Depois de Nabucodonosor, vem um outro rei chamado Evil-Merodach. Depois dele vem um outro chamado Neriglissar, depois vem outro chamado Labash-Marduk, e depois vem outro chamado Nabonido, que era o pai de Belsazar. Mas Nabonido era um homem voltado para a filosofia, para a natureza. Ele era um homem da ecologia, ele gostava da contemplação, da natureza, de estudar a natureza. E ele não ficava lá, ele ficava em Suzã, que era um outro lugar. E então, como corregente dele, ficava lá no palácio o filho, que era Belsazar. Por isso que ele diz, quem conseguir decifrar a escrita na parede, vai ser o terceiro no meu reino. Porque o pai, que era o regente mor, não ficava lá. E então ele ficava no lugar do pai, como corregente. Portanto, Daniel, se interpretasse, seria o terceiro, não poderia ser o segundo. E nessa sucessão de reis, Nabopolassar, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, Labash-Marduk, Nabonidos, depois Belsazar, e então termina aí com Belsazar, nós vemos um Daniel. Agora, o mais importante da aplicação espiritual é a seguinte, tudo isso daí é história. É importante saber, mas é história. Qual é a aplicação espiritual disso para nós? Que tempos fizeram Daniel para resistir a este tempo profano, pagão e ateu? Sabe quais foram os tempos que fizeram Daniel? O tempo de reavamento, pastor Gilson, e reforma do rei chamado Josias. Os pais de Daniel nasceram num tempo de vigília e oração do rei Josias. Ali, Josias, depois de uma série de reis ímpios do reino de Judá, ele mandou novamente ler o livro da lei para o povo, lembra disso tudo? Houve um reavamento espiritual e Daniel era uma criancinha recém-nascido na época de reavamento e reforma de Josias. Esses foram os tempos que fizeram Daniel. Por isso ele resistiu lá na época de Babilônia. Ele foi um jovem para lá, 17, 18 anos, mas foi um jovem convicto, íntegro, porque os tempos que fizeram Daniel não foram tempos de Acabe e de outros reis profanos, mas foram os tempos de Josias, um rei nas mãos de Deus, em meio a muitos outros profanos que o antecederam. Depois de Josias, então, vem uma série de filhos e parentes, não é? Joaquim, Joacás e Zedequias, e acaba o reino do sul, Benjamim e Judá, com a invasão de Nabucodonosor ali em Jerusalém. Mas os tempos que fizeram Daniel foram os tempos como de hoje aqui, de reavamento e reforma. E assim como Babilônia foi invadida e destruída por Ciro, que era um tipo de Cristo, a Babilônia mística do final, da confusão, da união entre igreja e Estado, espiritismo, ateísmo e todas essas coisas que veremos com o decreto, também será destruída pelo Rei Jesus Cristo. E por isso você precisa de reavamento e reforma, para estar em pé como Daniel esteve, porque esses foram os tempos que fizeram Daniel. Muito bem, avançando aqui um pouco. Quando passa então Babilônia e vem a Medo-Pérsia vai de 539 a 331. E uma coisa muito curiosa aqui, que acontece, é que nós podemos ver, acima de tudo, volta só no último, por favor, para mim. Nós podemos ver aqui, acima de tudo, que quando Daniel interpreta esse sonho, ele mais uma vez, como fez no capítulo 2, ele exalta o nome de Deus, né? E ele não traz o louvor para si.
Lá no capítulo 2 ele havia dito: mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Como Deus se revela? O que é a revelação? Hoje em dia o pentecostalismo, principalmente os irmãos dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, às vezes muito por inocência e por desconhecimento também do fundamento bíblico, eles dizem: Deus me revelou. Alguns até que dizem assim: olha, irmão, Deus me revelou que eu deveria vir aqui na sua cidade evangelizar, e você tem que me hospedar na sua casa, e eu vou ficar aqui 3 meses, eu vou comer, vou dormir, vou beber, porque Deus me revelou que eu tenho que evangelizar esse bairro. E ele se hospeda lá, e fica lá, e o outro acredita que Deus revelou mesmo, até que um dia ele se cansa da visita, e manda embora. E diz: olha, que essa revelação está errada, você está dando muita despesa, vai embora. Mas essa questão da revelação é uma coisa impressionante. O que é revelação? Revelação vem do latim revelo. Re é um prefixo no latim que quer dizer contrário a. Velo, do verbo velar, encobrir, ocultar. Então, revelo é contrário a algo que estava oculto. Então, o que é a revelação? Revelação é a automanifestação de Deus, sem a qual nós jamais o conheceríamos. É impossível conhecer a Deus através da razão, da pesquisa, da ciência, da experiência laboratorial. Ninguém jamais conseguiria entender e compreender a Deus daqui para lá. Então Deus, em seu amor infinito, Ele se auto-revelou, Ele se manifestou. Quando Ele revelou isso a Daniel, exatamente assim que aconteceu, Ele se auto-revelou, para que Daniel tivesse conhecimento das coisas que ainda viriam a acontecer. Olha que Deus maravilhoso esse. Agora, Deus, quando dava revelação aos profetas bíblicos e aos escritores, Ele se revelava de N maneiras. Até mesmo um jumento falou. Ele abriu a boca, a jumenta, e falou com Balaão. E ela deu um recado a Balaão, quer dizer, os animais não falam, exceto o papagaio, que imita bastante. Mas isso daí já é mais um instinto. Mas a jumenta falou, foi uma das maneiras. Deus também fez com que eles tivessem sonhos, visões. E lá, no livro de Números, capítulo 12, versículos 6 a 8, diz assim: se entre vós houver profetas, eu a ele me revelarei. Através de sonhos e visões falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Boca a boca falo com ele, não por enigmas. Então Deus falava por sonhos, Deus falava por visões, para transmitir a revelação, o conteúdo da salvação. É isso que é a revelação. Deus falava até através de um animal. E lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: havendo Deus outras vezes falado muitas vezes e de muitas maneiras, a nós falou ultimamente pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, pelo qual também fez todas as coisas. Então, Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras, mas o que Deus dá hoje não é revelação. Revelação são os 66 livros da Bíblia. É o conteúdo que o ser humano, o pecador, precisava saber para ser salvo. O que Deus faz hoje? Deus nos dá iluminação pelo Espírito Santo para entender a revelação inspirada. Então, quando você for orar, por favor, não ore mais: Senhor, vem inspirar o pregador dessa manhã, dessa noite. Porque quando você evoca a inspiração de Deus, você está pedindo a Ele que dê conteúdo adicional à revelação. O mais certo seria orar: Senhor, vem iluminar o orador, o pregador desse momento, para que ele fale de Tua palavra inspirada. Vem iluminar. Deus nos dá iluminação para entender a revelação, mas nós não temos inspiração. Nós falamos metaforicamente: fulano está inspirado hoje, olha, sai de perto que hoje ele está mal, não está inspirado. Isso é metafórico, mas revelação, inspiração e iluminação tem uma diferença dantesca. Mas vamos deixar de falar difícil, como disse a irmãzinha, e vamos voltar ao texto. A questão é a seguinte: como é que nós podemos aplicar Daniel 5 à nossa vida espiritual, irmãos? Qual a lição que nós podemos tirar? Daniel sabia todas essas coisas, né?
Deus havia se revelado a ele, se auto-manifestado. Deus é incognoscível. Não se pode conhecer a Deus daqui para lá, por isso ele se revela. Deus é transcendente, mas se torna imanente através da revelação e do Filho, a revelação mais especial. Deus é inalcançável, inatingível, inatingível. Mas como é que nós podemos então conhecer esse Deus? Através das suas profecias que se cumprem. Isso nos dá certeza daquilo que Deus faz por nós. Vamos ao verso 11. Há no teu reino um homem. No meio de tantos profanos existia um homem, um só, único. O Espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, no caso avô, se achou nele luz e inteligência. Veja as características de Daniel. Luz, quer dizer iluminado por Deus, inteligente, sábio, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Como era o nome do rei? Belsazar. E o de Daniel? Beltesazar. Percebe aqui como o inimigo usou? Michel já havia falado dos nomes, não é? Mas só quero acrescentar uma coisinha. Bel vem de uma corruptela do nome Belzebu, que é o príncipe dos demônios, o líder dos demônios. Nabu em acadiano, Bel em siríaco, significa o príncipe dos demônios, daí Belzebu e outros mais. Quando diz ali Belsazar, não é? Que Bel proteja o rei, Beltesazar queria dizer que Bel proteja o ungido do rei, ou os limites do ungido do rei. Então na realidade estava invocando todos os demônios, o príncipe deles, para que Daniel fosse um filho ungido por eles. E agora então, eles veem em Daniel um homem diferente, não daquele que fazia parte desse grupo de feiticeiros e todos esses místicos e encantadores e adivinhos. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos está nele. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, verso 13. E daí segue a história. Verso 17, respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, olha como ele exalta a Deus mais uma vez. Verso 18, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória. Ele exalta mais uma vez a Deus. Verso 22, tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o coração. Estava dizendo como seu avô se converteu. Ainda que sabias tudo isso, ele sabia da história da conversão do avô. O único rei profano que morre convertido, em toda a história profética. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes mulheres concubinas, vocês beberam nesses utensílios sagrados. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. 25, esta pois a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse que passaria a ser o terceiro, como já expliquei, no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui, após a sentença divina, Ciro faz uso daquilo que era legítimo na sua época.
Depois da sequência dos reis de Israel, das 10 tribos, e daí então dos reis de Judá, reino de Judá, Benjamim e Judá, que termina com Zedequias, que é levado cativo com os olhos furados para a Babilônia, todos os impérios não mais concederam reis para aquilo que restou do povo judeu, mas eles subestabeleciam governadores e governantes. Então Ciro, valendo-se disso, o que ele faz? Ele chama o seu tio, chamado Dario, o Medo, para governar sobre os judeus. E ele o coloca ali como governador. A gente vê isso depois também em Esdras, Neemias, que estamos estudando na lição desse trimestre, quando colocou lá Zorobabel, depois foi Neemias para ser um governante. Por quê? Porque todos aqueles que escravizavam o povo judeu daí por diante, colocavam dirigentes, governadores sob a tutela deles, mas não era permitido mais ter um rei e um reinado sobre os judeus. Aqui, irmãos, nós vemos que a história confirma a profecia, mas que a profecia de Deus se cumpre na sua exatidão, até nas vírgulas ela se cumpre, em todos os detalhes. Isso é muito confortador para nós, porque se Deus não falhou em tudo aquilo que Ele profetizou, certamente aquilo que ainda virá a acontecer, nós também saberemos. Quando chegar, o povo adventista é um dos mais privilegiados que há entre as 35 mil denominações cristãs que existe dentro da religião chamada cristianismo, que detém 33% dos habitantes do globo. Os adventistas são aqueles que são os mais privilegiados, porque nós sabemos tudo o que irá acontecer, como irá acontecer em detalhes, com a Bíblia e os livros de Ellen White, principalmente o grande conflito. Cabe a nós somente estarmos alertas, para que cada passo desse que for acontecendo, e à medida que for acontecendo, você saber que realmente Cristo está às portas. Na realidade, todos nós sabemos que hoje Ele está mais perto do que quando no início nós cremos. Conta-se a história que lá pelo ano de 1890, os pregadores eram muito enfáticos sobre a vinda de Cristo, pregando-a de modo alarmista. Essa é uma história muito conhecida. Muitos sermões já mencionaram essa história, mas vale relembrá-la. E havia 2 irmãs gêmeas que congregavam entre os metodistas. E o pregador, aquela noite de domingo, ele pregou de uma tal maneira e com alarmismo tamanho, que as 2 saíram dali amedrontadas com o jeito que ele mencionou e a maneira que Jesus iria voltar. Com trovões, relâmpagos e a terra se abrindo e engolindo ímpios, e o mar tragando as cidades, e os rios se avolumando, e terremotos e maremotos, e elas foram para casa tremendo de medo. Esse era o estilo da época, fim do século XIX. E elas dormiram. Elas iam à igreja desde pequenas, compartilhavam o mesmo quarto, e agora eram adolescentes. Mas acontece que lá pela 1h da manhã, ou mais um pouco madrugada adentro, explodiu uma fábrica de fogos de artifício na cidade. E aquilo começou a ribombar para todo lado. E era foguete, era rojão, e era bomba, e para todo lado era estouro. Agora você imagina ir para casa tendo ouvido um sermão desse. E você está num sono profundo. E de repente acontece um negócio desse. E uma correu para a janela, e abriu a janela com toda a coragem, e todo louvor no coração, ela disse: ora vem, Senhor Jesus. Mas quando ela olhou para trás, procurando pela outra irmã, gêmea, cresceram juntas na mesma igreja, dormiam no mesmo quarto, a outra estava embaixo da cama e dizia: não venha, Senhor, não venha, porque eu não estou preparada. Irmãos, 2 irmãs, criadas juntos, partilhavam a mesma fé, uma estava preparada e a outra estava perdida. Isso pode acontecer conosco também. Quanto tempo você frequenta? Hoje mesmo estava vendo aqui o professor Turíbio Burgo, estava vendo aqui o Elias Azevedo.
Estava vendo aqui muitos outros, Paulo Lima e outros, foi da minha época aqui, foram da minha época. Ricardo era um garotinho sapeca ainda naquela época. E todos mais, não é, Jonas? Não, e todos nós víamos. E eu vejo quanto tempo nós estamos juntos na fé, né? Quanto tempo? Será que todos nós que estamos juntos desde aquela época, há décadas, já que nós estamos preparados, todos? Nós podemos sentar um ao lado do outro, um está preparado e o outro está perdido. A Bíblia diz que duas estarão no campo colhendo, uma será levada e a outra deixada. Deus nos ajude, possamos estar firmes, que essa noite seja realmente motivadora para a nossa vida espiritual e encontro com Jesus Cristo. Amém.